Olá, eu sou Pedro Júnior. Sejam bem-vindos ao canal Nutrição, Alimentos e CIA. Antes de começar o vídeo que eu vou falar sobre o poder do iodo e da suplementação do iodo, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal. Assim você vai se manter informado de todos os vídeos que a gente lança aqui no canal, tá ok? E fazendo isso você vai estar propagando esses conhecimentos a muitas pessoas. Conhecimento nos liberta, tá bom? O conhecimento nos liberta. Então faça parte da comunidade Nutrição, Alimentos e CIA, divulgando esse vídeo nas suas redes sociais, colocando esse vídeo nos seus favoritos, dando um joinha para que a gente possa divulgar todo esse conhecimento, ok? Muitas pessoas ficam temerosas com a suplementação de iodo. E o iodo que a gente fala sempre aqui é o iodo solução de Lugol. A solução de Lugol é um composto de iodo inorgânico com iodeto de potássio, tá bom? Iodo metalóidico, iodeto de potássio. O iodo ele tem se mostrado muito eficaz em alguns procedimentos, principalmente para quem tem problema de tireoide, é claro. Mas o que eu quero dizer para você hoje é o seguinte: a maior parte das autoridades médicas do nosso país tem um medo exagerado do iodo, porque eles chegam a comparar o iodo que eu acabei de mencionar com o iodo radioativo, usado em contraste e todas essas coisas, tá? Mas o iodo que eu estou falando é um iodo inorgânico, não é um iodo orgânico. E o que eu quero dizer para você é que as autoridades japonesas, com aquele acidente que houve lá em Fukushima, tá? Com os reatores nucleares daquela usina, e começou a vazar produtos radioativos ali. A primeira precaução das autoridades japonesas foi dar à população que morava nos entornos da usina comprimidos de iodo inorgânico. Esses comprimidos de iodo, eles trabalham no sentido de proteger a pessoa contra a radiação, ou seja, não deixar com aquela irradiação daqueles produtos todos tomem conta do seu organismo e venha a causar muitos problemas, inclusive câncer e inclusive problemas da tireoide também. É interessante dizer que o iodo ele não está só na tireoide, ele está em todo o corpo. Todo o nosso corpo tem receptor para iodo, ok? Uma outra coisa interessante é que se iodo fosse problemático para as pessoas e causasse, digamos que, toxicidade, essas autoridades lá do Japão não dariam comprimidos de iodo à população. Lembre-se, a população nos entornos da usina foi evacuada, foi tirada de lá. Num raio de 20 a 30 quilômetros, aquelas pessoas foram removidas justamente por causa da contaminação radioativa. E eles então, repartiram com a população os comprimidos de iodo inorgânico. Isso para reverter o quadro de alguém que se intoxicou com aquela radiação, é claro. O interessante dizer para você também que o iodo ele é um excelente quelador de metais pesados. Ou seja, o iodo ele faz com que você elimine do seu corpo metais pesados. E não somente metais pesados, mas muitas outras substâncias tóxicas que estão no nosso organismo. E a maioria das pessoas e dos médicos e dos profissionais de saúde que não conhecem a respeito do iodo acha que se você tomar uma dose maior de iodo, você vai se intoxicar e você vai destruir a sua tireoide. Nesse caso da radiação, o comprimido de iodo ele foi dado ao pessoal justamente para proteger a tireoide, tá? Um dos procedimentos era proteger a tireoide contra câncer, porque a radiação ela causa isso. Agora, você imagina, os japoneses eles ingerem uma quantidade de iodo 100 vezes maior do que nós brasileiros, tá? Eles comem as algas marinhas, principalmente o seaweed, e aquelas algas são ricas em iodo.
Então, os japoneses são consumidores de iodo numa proporção de 100 vezes maior do que a nossa. Agora você imagina, se eles ingerem iodo 100 vezes mais do que nós, e depois da radiação lá da usina foi dado a eles comprimidos de iodo, isso significa que provavelmente eles aumentaram a dose em mais 100 vezes. Ou seja, eles estão consumindo de 200 a 500 vezes mais iodo do que nós brasileiros. Se isso fosse causar problemas na tireoide e problemas de toxicidade no corpo, as autoridades médicas do Japão não teriam feito isso. Então isso é uma prova de que o iodo ele é protetor contra toxicidade, inclusive toxicidade de casos de irradiação, tá bom? Essa história aí de você não poder usar o iodo porque tem perigo de ser tóxico, isso não é verdade. O iodo funciona como um eliminador de metais pesados do corpo e também de irradiação, tá?